Queridos, antes de eu ler o texto bíblico, eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Atualmente eu estou trabalhando como diretor executivo de uma agência missionária chamada Luz para o Caminho. Uma agência na área de mídia, televisão, rádio, internet, telefone, literatura. No mês de dezembro nós publicamos um devocionário que eu escrevi sobre Jesus, o nome sobre todo nome, cada dia um nome de Jesus. E o propósito é que as igrejas usem esta ferramenta como instrumento de evangelização. Se você, por exemplo, solicitar 1000 exemplares, você pode mandar a capa ou a foto da sua igreja, do templo da sua igreja, para a 4ª capa, e assim fazer um trabalho evangelístico e ao mesmo tempo divulgar o nome da igreja. Cada exemplar custa R$1, já vai com envelope, tudo bonitinho, para você presentear para amigos, parentes, vizinhos. Se você quiser tomar nota desse telefone, para você depois estudar com a sua igreja, possibilidade de encomendar para fazer um trabalho evangelístico, anote por favor, telefone 019 3741 3000. 3741 3000, telefone 019. Ou se você quiser entrar no site lpc.org.br. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 18. Paulo está preso em Roma, na sua segunda prisão, está na antessala do martírio, no corredor da morte, está escrevendo a sua última carta, e este capítulo é o último capítulo, e estas são as últimas palavras do apóstolo antes de ir para o martírio. Vale a pena ouvir o que ele está dizendo. E ele escreve assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos, traze-o, porque ele me é muito útil no ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quero pedir permissão a você para só voltar nesse texto na conclusão da minha mensagem. E eu quero apresentar a vocês, nesta manhã, o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Estou certo de que
Ele foi o maior pastor, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Eu estou certo de que nenhum homem na história da humanidade influenciou tanto a cultura ocidental como o apóstolo Paulo. Nem todos os Césares de Roma juntos marcaram tanta história como o apóstolo Paulo. Quem foi ele? Sabemos à luz de Filipenses 3, versículos 3 a 5, que ele foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue. Sabemos à luz de Atos 22, 3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Seus pais eram judeus. Consequentemente, ele era um cidadão romano. Sabemos também que ele foi enviado ainda jovem para a cidade de Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel e tornar-se um rabino judaico, um líder do judaísmo. Sabemos à luz de Gálatas, capítulo 1, versículo 14, que ele se destacou dentre os da sua idade, sendo zeloso da tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, poliglota, de uma cultura invejável. Ele trafegava pelos corredores do saber humano com grande desenvoltura. Quando ele esteve em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ele discutiu com os filósofos estoicos e epicureus. Quando ele escreveu sua carta a Tito, ele cita Epimênides, um filósofo do 6º século antes de Cristo. Era um homem enciclopedista. Curiosamente, ao mesmo tempo que ele crescia e era formado aos pés de Gamaliel, na requintada cidade de Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel. Não em Jerusalém, bafejado pela cultura teológica, mas na pobre, esquecida Nazaré da Galileia. Não assentado na academia da erudição teológica aos pés do grande mestre Gamaliel, mas numa carpintaria. E esse rabino da Galileia, carpinteiro de Nazaré, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. E a Bíblia diz que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, as multidões o seguiam. Não tardou para que o sinédrio judaico sentisse inveja do rabino da Galileia, começasse a caçá-lo, persegui-lo, acusá-lo. Prenderam-no, sentenciaram-no, condenaram-no, pregaram-no em uma cruz e o sepultaram para o alívio do sinédrio judaico. 3 dias depois, entretanto, uma notícia explode em Jerusalém. E esta notícia percorre Jerusalém com a rapidez de um rastilho de pólvora. O túmulo do Rabi da Galileia está aberto, e foi aberto de dentro para fora. Este Messias, ou este carpinteiro de Nazaré, ressuscitou. Isso perturbou Jerusalém. E é nesse momento que Saulo de Tarso se levanta, como o maior opositor do cristianismo, como o maior perseguidor do cristianismo, com o propósito de jogar uma pá de cal nesta religião que estava surgindo, a religião do caminho. E aqui eu chamo a atenção dos meus irmãos para o primeiro capítulo da vida deste homem. Saulo, o maior perseguidor do cristianismo.
O Novo Testamento nos apresenta duas figuras dele. A primeira delas, Saulo, uma fera selvagem. Uma fera selvagem. Esta é a expressão usada em Atos 9, versículo 1, quando diz que ele respirava ameaças contra os discípulos. A palavra respirar ameaças, no grego, traz a ideia de uma fera selvagem que, bufando, salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele se define como blasfemo, insolente e perseguidor. 1 Coríntios 15:9, ele diz: eu era o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Gálatas 1,13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Atos 8, versículos 3 e 4 diz que ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Atos 9, versículo 13, Ananias diz: Senhor, eu tenho escutado muitos, quantos males tem feito este homem aos santos em Jerusalém. Atos 9, versículo 22, diz que ele não apenas assolava e devastava, mas que ele exterminava em Jerusalém os que criam no Senhor Jesus. E você sabe que exterminar não é bater, não é prender, é matar. Saulo era um assassino em série. Ele era um homem truculento, carrasco e sanguinário. Se não, vejamos. Atos 22, versículo 4, somos informados de que ele perseguiu a religião do caminho até a morte. Ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes. Ele não respeitava domicílio doméstico, ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão. Atos 26, versículo 9, somos informados de que ele entendia que devia praticar e falar muitas coisas contra o nome de Jesus. Portanto, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Atos 26, versículo 10, somos informados de que quando ele lançava os crentes na prisão, contra os muitos crentes que ele lançava na prisão, ele dava o seu voto quando os matavam. Às vezes nós pensamos que ele só mandou matar Estevão, mas ele mandou matar muitos, e a esses, quando eram mortos, era ele que tomava a decisão de matá-los. Ele era um assassino em série. Atos 26, versículo 11, diz que ele percorria todas as sinagogas, e ele chegava nas sinagogas para açoitar os crentes dentro da sinagoga. Ele não apenas não respeitava domicílio doméstico, ele não respeitava lugares sagrados. Ele entrava dentro da sinagoga para bater nos crentes lá dentro, e diz a Bíblia ainda que os forçava a blasfemar. Isso é perseguição psicológica, além de perseguição física. Ele dizia assim para os crentes: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. E diz o versículo 11 de Atos 26, que até por cidades estranhas ele os perseguia. Ele era uma fera selvagem. Mas o segundo retrato que o Novo Testamento traz de Saulo é que ele era um touro indomável. Esta figura está em Atos 26, 14. Quando diz que do próprio céus o Senhor Jesus fala com ele em voz, em palavras hebraicas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Fui criado na roça, já vi muito bezerro, garrote ou boi sendo amansado para o trabalho doméstico.
E um dos principais instrumentos para se amansar um boi é o aguilhão. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava um crente para a prisão, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e batia num crente, forçava um crente a blasfemar e dava o seu voto para matá-lo, mas em vez desse crente blasfemar, ele glorificava o nome de Jesus. Era o Espírito Santo picando a sua consciência, era o Espírito Santo ferroando a consciência desse touro, mas esse touro bravo não queria ser amansado. Até o dia em que, bufando como uma fera selvagem, como um touro feroz, ele foi para Damasco, e de repente o domador de touro bravos jogou o touro bravo no chão e gritou dos céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está dominado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Abre-se aí um novo capítulo na sua vida, a sua preparação para o ministério. Diz a Bíblia que ele foi levado cego para a casa de Judas, na rua direita, em Damasco, onde fica 3 dias cego, onde ele ora e jejua. Quando Deus disse para Ananias em Damasco: vai à casa de Judas, na rua direita, porque eu quero que você faça 3 coisas. Quero que você ore por ele, por Saulo. Quero que você imponha as mãos sobre ele para ele ficar curado. E eu quero que você imponha as mãos sobre ele para que ele receba o Espírito Santo. Ananias retruca Deus: Senhor, eu tenho escutado de tantas pessoas quantos males fez este homem em Jerusalém. Mas Deus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu enviarei aos gentios, aos reis. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai, o chama de irmão, ora por ele, ele é curado, o batiza, ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 9, 20. Porque diz o texto em Atos 9, 20, que imediatamente depois de ser curado, batizado e cheio do Espírito Santo, imediatamente ele começa a pregar em Jerusalém, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora veja por favor agora o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Compare por favor a pregação do verso 20 com a pregação do verso 22. No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. No verso 22 ele demonstra que Jesus é o Cristo. Eu pergunto, há alguma diferença entre afirmar e demonstrar? Profunda diferença. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A pergunta é: quanto tempo durou entre a pregação do verso 20, onde ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus, para a pregação do verso 22, onde ele demonstrava que Jesus é o Cristo? Atos não responde, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Logo que ele foi convertido, ele começou a pregar em Damasco, mas em seguida ele vai para a Arábia, e ele passa na Arábia 3 anos, ele não consultou carne nem sangue, nem subiu para os apóstolos antes, que eram apóstolos antes dele em Jerusalém, mas o Senhor Jesus revelou-se a ele, e revelou o conteúdo da teologia para ele. Ele passa 3 anos na Arábia fazendo um seminário intensivo com Jesus. Se Jesus passara 3 anos com seus discípulos, que se tornaram apóstolos, agora Jesus passa 3 anos com Saulo na Arábia. E nesse momento ele revê sua teologia, ele relê o Antigo Testamento e descobre que aquele Jesus que ele perseguira, de fato, era o Messias. Agora então, depois de 3 anos, conforme Gálatas 1,18, ele volta da Arábia para Damasco. E agora ele não apenas afirma que Jesus é o Filho de Deus, agora ele pode detalhar,
demonstrar que esse Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo. E ele precisa fugir de Damasco à noite, de dentro de um cesto, muralha abaixo, e ir para Jerusalém. Agora eu chamo a sua atenção para um dos pontos mais importantes do ministério. Você vai perceber que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe com um pensamento: de ser o pastor estratégico da igreja de Jerusalém. Saulo, depois de convertido, precisava aprender uma lição fundamental no ministério: a transição da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança tudo depende de mim, nada de Deus. Na nova aliança tudo depende de Deus, nada de mim. Essa doutrina que ele vai ensinar mais tarde em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, quando ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns cheiro de morte para morte, para outros aroma de vida para vida, mas quem porém é suficiente para essas coisas? Ele não responde no capítulo 2 de 2 Coríntios, ele só vai responder no capítulo 3, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Cristo. Quando foi que ele aprendeu esta verdade da nova aliança? Não foi logo depois da sua conversão. Eu quero provar essa tese para vocês. Quando ele sobe para Jerusalém, ele pensa que ele é o homem certo para a igreja de Jerusalém. E ele tinha razões para pensar isso. Primeiro, porque todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. E em Jerusalém, os galileus eram recebidos com preconceito. Era a Galileia dos gentios, eram desprezados, lugar de gente atrasada, de gente pobre, de gente sem massa cinzenta, de gente sem cultura e intelectualidade. Segundo, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, incultos, e Jerusalém era a sede da cultura teológica do mundo. Lá estava o sinédrio, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava a nata teológica do mundo. Terceiro, ele era um homem preparado, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era um doutor em judaísmo, ele agora estava plenamente firmado numa boa teologia. Ele pensava: eu sou o cara, eu sou o homem, eu sou a pessoa mais indicada para liderar o trabalho cristão em Jerusalém. Quarto lugar, ele perseguira a igreja de Deus em Jerusalém. Ele conhecia a cidade de Jerusalém, ele conhecia a cultura de Jerusalém, ele conhecia o sinédrio de Jerusalém. Ele era o homem com o melhor currículo para a igreja de Jerusalém. Assim ele pensa. Agora abra a Bíblia em Atos 9, versículo 26. Quando ele chega em Jerusalém, os discípulos não acreditaram que ele fosse verdadeiramente convertido e bater a porta na cara dele. Se não for a intervenção de Barnabé, Atos 9, 27, para contar para os discípulos que a conversão dele tinha sido genuína, que ele não estava sabotando a fé cristã, e ele não teria tido acesso à igreja de Jerusalém. Logo que ele é recebido, ele começa a pregar, e ele discute com os helenistas, e ele então, com toda ousadia, prega para os helenistas, e diz o texto que eles querem matá-lo. Sabe o que acontece? Os crentes da igreja de Jerusalém, os discípulos, se reúnem dizendo assim: Paulo, você não pode ser nosso pastor, você tem que ir embora daqui, nós não queremos que você fique. Pastor, você já passou por isso? Você queria ficar numa igreja e os crentes não querem que você fique? Você está convencido que você é o pastor ideal para aquela igreja, mas os crentes não têm essa mesma convicção? Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele não foi embora. Mas não era apenas os crentes que não queriam que ele ficasse, não. Deus não queria que ele ficasse. Veja comigo Atos 22, versículo 17. O próprio Deus apareceu para ele numa visão e disse: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Ô gente, ser dispensado de uma igreja pelos crentes é uma coisa, ser dispensado da igreja pelo conselho da igreja é outra coisa. Agora, dispensado da igreja pelo próprio Deus, sabe o que ele fez? Ele não foi embora, ele discutiu com Deus,
Veja aí comigo nos versos 18 e 19, que ele diz para Deus: mas eu persegui a igreja aqui, quando mataram o teu testemunho Estevão, eu guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte para Deus: o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando dessa igreja. Eu sou o homem, eu conheço esse negócio aqui, eu persegui a igreja aqui, eu tenho o melhor currículo para ficar aqui, o Senhor não pode me mandar embora. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou, foi Saulo que tinha que mudar e mudar-se. Deus disse: vai, vai. Sabe o que aconteceu? Ele não foi. Volte para Atos 9:30, por favor. Depois dessa experiência, diz a Bíblia que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia. E de lá o encaminharam para Tarso. Veja que ele foi levado, ele não foi. Ele foi tirado a reboque, como Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Agora mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. E onde era Tarso? Sua cidade natal. Sabe o que Deus está dizendo para esse camarada que pensa que é o cara? Meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que a minha obra depende de você, é você quem depende de mim. Tudo depende de mim, nada de você. Mas o pior não aconteceu ainda. Veja Atos 9:31. Diz o texto que no dia que ele arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que o pastor vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem, a igreja explode em crescimento. Meu amado, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Na nova aliança, tudo depende de Deus e nada de nós. Ele ficou em Tarso cerca de 10 anos, no molho, no anonimato, longe dos holofotes. E Deus estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Explode um avivamento em Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé. Barnabé chega lá e vê a graça de Deus prosperando e se alegra, e lembrou-se de Saulo, e foi em Tarso chamá-lo, e durante um ano eles ensinaram a palavra de Deus. Depois de um ano o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Notem isso, o Espírito Santo não disse para separar Saulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Você já ficou na sombra de alguém alguma vez? Quem é o líder não é Saulo, é Barnabé. E ele tinha que caminhar debaixo do cajado de Barnabé. Ele tinha que ser liderado por Barnabé. Barnabé era o líder, não ele. Deus ainda estava trabalhando nele. Até que chegam em Pafos. Elimas, o mágico, quer impedir o procônsul Sérgio Paulo de ser convertido a Cristo. E diz a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele mágico e disse: ó servo do diabo, até quando estarás pervertendo os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. A Bíblia diz que houve temor entre as pessoas, e a partir daquela cena, em Pafos, ele deixou de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome latino romano Paulo, e a partir daí ele tornou-se o líder da caravana e o maior líder do cristianismo, porque agora ele tinha aprendido a lição: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Percorre na primeira viagem missionária pela província da Galácia, plantando igrejas em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, com lutas, com lágrimas, mas com vitórias. Aí abra sua Bíblia comigo em Atos 14, 27. Eles estão voltando para a igreja de Antioquia, dando um relatório para a igreja. E diz a Bíblia que, reunida a igreja, eles relataram quantas coisas fizera Deus, e como abrir a porta do Evangelho aos gentios. Notem isso. Há espaço para testemunho na igreja, mas não há espaço para projeção humana na igreja. Relataram quantas coisas fizeram, não eles, mas quantas coisas fizera Deus.
Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Não queira os holofotes sobre você, não queira glória para você, é Deus quem está fazendo. Agora notem, irmãos, que quando a obra de Deus avança, o diabo fica perturbado. Porque logo em Atos 15, versículo 1, diz que desce de Jerusalém os falsos mestres judaizantes para perverter a teologia cristã e dizer para os gentios que não era suficiente apenas crer em Jesus, eles tinham que também ser circuncidados. Se a teologia não está boa, não adianta fazer missão, porque pregar verdade misturada com mentira é pregar veneno. Não podemos pregar um meio evangelho, não podemos pregar um semi-evangelho, não podemos pregar um outro evangelho, ou a mensagem da graça é clara, ou então nós faremos mal em vez de bem. Nós escravizaremos as pessoas em vez de libertá-las. Paulo entendeu que não podia continuar a missão sem resolver o problema teológico e doutrinário. Reúne o concílio em Jerusalém, presbíteros e apóstolos, falou naquele concílio. Ajuda aqui, queridão, bota aqui no lugar para mim. Falou naquele concílio o apóstolo Pedro, muito obrigado, amado. Falou naquele concílio Paulo e Barnabé, falou naquele concílio Tiago, e eles tomaram a decisão: não vamos exigir dos gentios nada além da fé no Senhor Jesus para a salvação. A salvação é de graça, é obra exclusiva de Deus, não cooperamos com Deus na nossa salvação, tudo provém de Deus. A teologia está boa, é hora de voltar para a segunda viagem missionária. Abra sua Bíblia agora em Atos 15, 37. Diz a Bíblia que agora Paulo procura Barnabé, diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária. Mas um fato tinha acontecido na primeira viagem. No meio do caminho, em Panfilha, o jovem João Marcos, primo de Barnabé, tinha deserdado aqueles dois líderes e tinha voltado para casa. E agora Barnabé disse: olha, Paulo, só tem uma coisa, o João Marcos amadureceu um pouco mais e quer voltar conosco. Aí diz a Bíblia que Paulo diz: eu não acho justo levarmos esse moço. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: comigo ele não vai, comigo não se erra duas vezes, comigo não tem segunda chance, ele não vai comigo. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que os dois tiveram que se separar. Barnabé pegou o João Marcos, investiu nele e foi para Chipre. Paulo pegou Silas e foi para outra direção, encomendados pela igreja e pelo Espírito de Deus. Nota de rodapé: Paulo foi intransigente aqui. Paulo foi duro demais aqui. Ele não deu uma segunda chance para um jovem que quer reaprumar na vida. Segunda nota de rodapé: crente não devia brigar não, mas às vezes briga. Líderes crentes não deviam ter desavença não, mas às vezes tem. Mas mesmo quando há contendas na igreja, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de duas caravanas, em vez de uma caravana só, tem duas caravanas missionárias. Diz o texto de Atos que Paulo e Silas querem entrar na Ásia, o Espírito de Deus os proíbe de entrar na Ásia. E eles escutam uma voz dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles entram na Europa. Irmãos, isso tem um valor fundamental para nós, porque é por isso que nós estamos aqui no Ocidente, com abertura para o cristianismo, recebendo o cristianismo, pela direção soberana do Espírito Santo de Deus, nesta viagem missionária. Duas notas eu chamo a sua atenção aqui. Primeiro, é Deus quem dá a direção para a obra missionária. Segundo, somos nós quem escolhemos os melhores métodos. Porque Paulo, ao entrar na Europa, ele só vai parar em cidades estratégicas: Filipos, colônia romana; Tessalônica, capital da Macedônia; Bereia, cidade importante da Macedônia; Atenas, capital intelectual do mundo; Corinto, capital da Acaia. O que Paulo está ensinando a nós nesta manhã sobre isso? Nós teríamos que ser mais estratégicos para plantarmos igrejas.
Vamos plantar uma igreja. Em que lugar? Em que cidade? Vamos comprar um terreno. Em que bairro? Em que avenida? Às vezes compramos o pior terreno, na rua mais escondida, da cidade mais distante e isolada. E plantamos uma congregação que vai ser 30 anos congregação. Nós deveríamos plantar igrejas estratégicas, para que essas igrejas estratégicas pudessem influenciar a micro-região. O fato, entretanto, de você fazer a obra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, não significa que você vai ter vida fácil. A Bíblia diz que Paulo foi preso em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, e ele foi chamado de impostor em Corinto. De Corinto ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Tessalônica, e talvez até mesmo a carta à igreja da Galácia, ou às igrejas da Galácia. Ele vem para a sua 2ª ou 3ª viagem missionária, agora passando 3 anos em Éfeso, e de Éfeso ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto. E em Éfeso era uma das grandes metrópoles daquela época, sede do culto a Diana. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, cidade idólatra, cidade feiticeira, e o ministério de Paulo em 3 anos ali provoca uma revolução religiosa na cidade, rompimento da idolatria, rompimento da feitiçaria e o prevalecimento da palavra de Deus. Agora a Bíblia diz que Paulo está voltando, porque conforme Gálatas 2:10, ele tinha assumido um compromisso com os apóstolos de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. E conforme Atos 18:2, na época de Cláudio, todos os judeus tinham sido expulsos de Roma, e retornado muitos deles para a Palestina, e sem suas casas, sem suas propriedades, e uma grande pobreza tomou conta da Judeia. E Paulo está levantando ofertas entre as igrejas gentílicas da Acaia e da Macedônia, para levar para os pobres da Judeia. Quando ele sai de Éfeso, ele para na Macedônia, e escreve a sua carta mais importante, a carta aos Romanos. E nesta carta ele pede oração para a viagem que fará a Jerusalém, sabendo que essa viagem seria perigosíssima. E ele faz um pedido, que os judeus crentes recebessem com bom grado a sua oferta que levava. Por que Paulo pede oração? Para que os crentes recebessem uma oferta? Alguma vez você já orou para que alguém recebesse um presente seu? Por que Paulo está fazendo esse pedido? Porque a Paulo não interessava apenas assistir financeiramente os crentes pobres da Judeia, mas se aqueles crentes pobres da Judeia recebessem essa oferta, significava que ele estava costurando a unidade espiritual da igreja, porque até então os crentes judeus tinham certas reservas com os crentes gentios, e aquela oferta era esta liga, esta argamassa que daria unidade à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando ele está saindo para Cesareia Marítima, ele se reúne com os presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto e diz: olha, o Espírito Santo me assegura que o que tem pela frente são cadeias e tribulações. Mas ele escreve em Atos 20, versículo 24: mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele embarca naquele navio, chega em Cesareia Marítima. Ágabo pega um cinto e prende Paulo com o cinto e diz: Paulo, não suba para Jerusalém, porque eles vão prender você lá. Os discípulos tentam demover Paulo, e ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém. Ele vai, e ele é preso. Mas ele testemunha para o Sinédrio, ele testemunha para Jerusalém, e numa noite o Senhor Deus apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Isso está registrado em Atos 23:11. Um grupo de judeus querem matá-lo, fazem uma conspiração para matá-lo.
A notícia vaza e chega no sobrinho de Paulo, e esse sobrinho vai na cadeia e anuncia a Paulo o plano de matá-lo. Ele anuncia o fato ao comandante romano, e naquela mesma noite, sob forte escolta romana, ele é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Ele dá testemunho da sua conversão. Mas com a troca do governo de Félix para Festo, Festo sobe para Jerusalém para bater um papo com o Sinédrio, e o Sinédrio tenta corromper o governador Festo, dizendo assim: ô governador, esse é um problema doméstico, nós temos competência para julgar esse caso de Paulo, esse é um problema doméstico religioso, manda esse homem para cá. Mas eles estavam conspirando para matá-lo mesmo no caminho. Paulo, percebendo que o governador estava para entregá-lo, disse: eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado em Roma. Festo diz: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Era da vontade de Deus que Paulo fosse para Roma, era da vontade de Paulo ir para Roma. No dia que pega um navio para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 prisioneiros dentro daquele navio. A carga do navio teve que ser jogada fora, para eles não naufragarem. O desespero e o pânico tomou conta de todos. O anjo de Deus aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, ninguém vai morrer, eu entreguei toda essa gente nas suas mãos, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. O navio se despedaça todo, e eles chegam na ilha de Malta. Os malteses, que eram bárbaros, não falavam o grego, prepararam uma grande fogueira para aquecê-los, e o único que tenta manter a fogueira acesa é Paulo. Ele vai pegar alguns gravetos e jogar naquela fogueira, e quando ele joga aquele graveto na fogueira, uma víbora sai do fogo e prende na mão do Paulo, e quando a víbora prende na mão do Paulo, os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Ele não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, não era nem um assassino, nem um Deus, era o servo do Deus vivo. Não foi a tempestade que levou Saulo para Malta, foi a mão da providência divina. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. E aí os bárbaros encaminham Paulo para Roma. Ele chega em Roma preso, algemado, numa prisão domiciliar, onde ele pagava o aluguel da prisão. E desta prisão ele escreve as suas cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. E em Filipenses 1,12 ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E você pergunta: que coisas, Paulo, que lhe aconteceram? Ele pode fazer uma síntese para nós. Fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, fui apedrejado em Listra, fui açoitado em Filipos, fui escorraçado de Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta, e cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Esse homem crê na soberania de Deus. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em coincidência, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em sorte, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem não tem medo de feitiço. Ele sabe que nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Ele diz: eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 28, ele diz: 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, 195 açoites, todos eles deixavam cicatrizes. Por isso, quando ele escreve em Gálatas 6,16, ele diz: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. 3 vezes fustigado com varas pelos romanos, 3 naufrágios, a Bíblia só relata um, apedrejamento em Listra. E ainda mais pesava sobre ele o cuidado com todas as igrejas. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Porque ele estava preso, os crentes foram mais encorajados a pregar.
Porque ele estava preso, ele evangelizou a guarda pretoriana, 16.000 soldados de escol, a guarda pessoal do imperador, gente que transitava no palácio, e todo dia 2 homens algemados com ele em turnos, e durante 2 anos ele evangeliza toda aquela guarda. E agora ele diz em Filipenses 4:22, quando escreve para a igreja de Filipos: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. César Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras outra vez, porque ele abriu uma agência missionária dentro do palácio, e o melhor missionário da igreja estava dentro do palácio de Nero. Porque ele estava preso e não podia visitar as igrejas, então ele começa a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, cartas que abençoam o mundo. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus mais elevados do que os nossos. Dessa primeira prisão ele pediu para sair, orou para sair, e saiu. Mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço, saiu para percorrer as igrejas, deixando Timóteo em Éfeso, deixando Tito na ilha de Creta, percorrendo as igrejas e confirmando os crentes, talvez indo até a Espanha. Nesse interregno ele escreve mais 2 cartas, a carta a Tito e a primeira carta a Timóteo. Mas irmãos, a política do mundo está mudando radicalmente. Quando no ano 64, Nero, imperador romano, louco, bota fogo em Roma. E sobe para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas, lambendo a capital imperial. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando as chamas se apagam, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Dos 4 bairros restantes, 2 deles eram densamente povoados por judeus e cristãos. E Nero encontrou um bom álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa uma brutal e sangrenta perseguição contra os crentes. São queimados vivos, são jogados nas arenas para os leões devorarem, para os touros pisotearem, enrolados em peles de animais para os cães morderem, mortos afogados, mortos à paulada, mortos por todas as formas e jeitos, em todos os lugares. E Paulo está solto nesse tempo, e ele está sendo caçado como o maior líder do cristianismo, até que ele é preso outra vez, talvez em Troade, na casa de Carpo. Não consegue nem pegar seus objetos pessoais, e agora é levado não para uma prisão domiciliar, mas para uma masmorra romana, fria, úmida, escura, insalubre, de onde as pessoas saíam ou leprosas ou para o martírio. Pois é desta prisão, a segunda prisão, que ele escreve a sua última carta, 2 Timóteo. E agora eu chamo sua atenção para abrir no texto lido inicialmente, para nós concluirmos. 2 Timóteo 4, 6 a 18. Essas são as suas últimas palavras. A pergunta é: como é que esse homem se sente? Como é que ele está? Eu quero dizer para você que o maior líder do cristianismo, maior pastor, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas, está terminando a sua vida pobre, sem casa para morar, sem aposentadoria, sem roupa para vestir, sem amigos do seu lado. Mas nenhum homem pode influenciar mais a história do que ele. A vida de Paulo é um golpe nesta famigerada teologia da prosperidade. O homem que mais influenciou o cristianismo não tinha roupa para vestir. Como é que ele se sente? Qual a avaliação que ele faz da vida? Em primeiro lugar, ele avalia o passado. Olha comigo o verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Os verbos estão todos no passado. Ele diz que a vida para ele não foi de amenidades, não, foi de um combate. Ele diz que não parou no meio do caminho, ele não retrocedeu, não, ele completou a carreira.
Ele diz que não negociou a verdade, ele não transigiu com os absolutos, ele não prostituiu o seu ministério pelo lucro, não. Ele diz: eu guardei a fé. No versículo 6, ele vai fazer uma avaliação do seu presente. Os verbos mudam do passado para o presente. Já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo o seguinte: não é Nero que vai me matar, não, é eu que vou me entregar. Não é Nero que está no controle, não, é Deus que está no controle. E ele vai usar uma linguagem eufêmica para falar da morte. Ele não diz a minha morte é chegada, não. Ele diz o tempo da minha partida é chegado. Porque a palavra partida no grego aí significa 3 coisas. Primeiro, significa tirar o fardo das costas de alguém. Morrer para o crente é descansar das suas fadigas. Segundo, é desatar um bote e deixá-lo singrar as águas para o outro lado do rio. Morrer para o crente é fazer sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Morrer para o crente é mudar de endereço e ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. No versículo 8, agora ele vai fazer uma avaliação do seu futuro. Já agora a coroa da justiça me está guardada, e não apenas para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Ele está dizendo o seguinte: não importa se Nero vai me considerar culpado, não importa se eu vou ser sentenciado como culpado por Nero, o que importa é que o reto juiz, diante de quem todos vão ter que comparecer, já me justificou, já guardou para mim a coroa da justiça. Mas, amados irmãos, a despeito desse homem ter convicções tão graníticas e tão sólidas, ele é homem, não é um super-homem, não é um super-crente, ele é homem e tem sentimentos. E ele vai narrar a partir do versículo 9 quais são os sentimentos que assaltam a sua alma antes de morrer. Em primeiro lugar, ele está enfrentando o drama da solidão. Versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Versículo 21, vem antes do inverno, filho, porque no inverno não dava para navegar. Versículo 11, ele diz: quando você vier, Timóteo, traz Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Eu louvo a Deus por esse versículo, porque lembra de Atos 15, 37 a 41, quando ele disse: esse moço não vai comigo, eu não dou uma segunda chance para ele, eu não o quero na minha companhia. Paulo está nos ensinando que é possível pedir perdão, que é possível restaurar relacionamentos, que é possível desejar ter perto do seu peito aquele que um dia você quis longe de você. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. O segundo drama que Paulo está enfrentando na hora da morte é o drama do abandono. Versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Esse homem está sendo abandonado por aqueles que um dia foram seus companheiros. Demas só aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez ele é apresentado como cooperador, a segunda vez apenas aparece o seu nome, a terceira vez ele amou o presente século e abandonou, foi embora. Gente que começa bem, gente que paralisa e gente que decai. Terceiro problema que Paulo está enfrentando é o problema da traição. Veja comigo o versículo 14. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. Os historiadores dizem que foi Alexandre Latueiro que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu martírio. Não é fácil você lidar com a traição. Alguém que apunhala pelas costas, alguém que puxa o seu tapete, alguém que quer ver o seu mal. Mas note o versículo 15, que Alexandre não resistiu apenas ao pregador, resistiu também à pregação, não apenas ao mensageiro, mas também à mensagem. E Paulo diz para Timóteo: guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Gente que se opõe a você e se opõe ao seu ministério, gente que se opõe a você e à pregação que você faz. Quarto lugar,
Paulo está enfrentando o drama das privações. Versículo 13. Veja você que Paulo deve ter enfrentado 3 privações diferentes. A primeira delas é uma privação emocional. Está precisando de gente para encostar a cabeça no peito. Segunda privação é a privação mental. Ele está numa masmorra. Ele sabe que vai morrer, mas ele quer estudar um pouco mais. Quando você vier, meu filho, traz os livros que eu deixei na casa de Carpo, especialmente os pergaminhos. Eu quero aprender um pouco mais, eu quero estudar um pouco mais. Tem gente que passa a vida inteira e não lê nada. Paulo está sabendo que vai morrer e ainda está querendo estudar. A terceira privação que ele enfrenta, irmãos, é a privação física. O inverno está chegando. E em Roma chega abaixo de 0. Dentro de uma masmorra é mais frio lá dentro que do lado de fora. E o maior pastor do cristianismo está precisando de uma capa surrada, suja, encebada e velha, para se aquecer. Quantas vezes nós reclamamos, tendo casa para morar, tendo comida para comer, tendo carro para andar, tendo roupa para vestir. Paulo está precisando de uma capa surrada. Mas esse homem está enfrentando mais do que isso. Quinto lugar, o drama da ingratidão. Veja comigo o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Você já parou para pensar nisso? Eu acho que Paulo devia ter pensado naquela masmorra o seguinte: no dia que eu for para aquela audiência, vai ter um exército de crentes lá para me defender. Quando ele chega, não vê ninguém. Talvez ele olhasse para a porta dos fundos, pensando: vai entrar um crente, vai entrar um filho na fé, vai entrar alguém para falar em meu favor, mas não aparece ninguém. O drama da ingratidão, você que doa a sua vida, você que se desgasta até as madrugadas, você que visita, você que chora, você que ora, você que intercede, você que assiste, na hora que você precisa, não aparece ninguém. Mas louvado seja Deus, porque o versículo 17 diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar a assistência da terra, mas não lhe faltará a assistência do céu. Acompanhe comigo, por favor, esta cena. Por favor. Há um dia em que o carcereiro, homem rude e mau, recebe em sua mesa um pedaço de papel ou de couro, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. E eu vejo essa cena. Ele se levanta da sua cadeira, pega um pesado molho de chaves, pega uma tocha de fogo, sai percorrendo aquele longo, frio e escuro corredor. Abre uma pesada porta de ferro, entra naquela masmorra escura, com a tocha de fogo na mão, gritando: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é algemado, é retirado daquela masmorra, percorre aquele longo, escuro e frio corredor, chega no local do patíbulo.
E o carcereiro lhe pergunta: você quer dizer algumas coisas antes de morrer? E ele diz: eu quero. Talvez o carcereiro pensasse que ele fosse falar blasfêmias, expor a sua mágoa, sua revolta. Mas o apóstolo Paulo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no cepo, a guilhotina romana tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, levantou no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ministério vitorioso pode passar por lágrimas, por privações, por prisões e açoites, até mesmo pela morte. Mas que nós abracemos este evangelho viril, genuíno, íntegro, e que prossigamos, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Ah, Senhor, tem compaixão de nós. Ajuda-nos a sermos íntegros, a sermos fiéis, a jamais retrocedermos, a jamais negociarmos a verdade, a jamais buscarmos glória para nós mesmos. Que fechemos as cortinas da nossa vida e do nosso ministério, dizendo a Ele, ao Senhor Jesus, seja glória pelos séculos dos séculos. Que seja assim, meu Deus, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso